Vamos falar de integration, então? Bora? Bora, como que a gente começa? Eu começo dizendo que eu acho que essa operação não vai dar em nada. Sério? Absolutamente nada. E você me cobra daqui a um tempo se eu vou ter razão ou não, porque pra mim essa operação, ela tá toda equivocada, errada. Ela começa errado. E o legal daqui, Vilela, é que eu posso fazer uma análise do processo, porque a juíza liberou o segredo de justiça do caso, quando ela teve a decisão dela reformada, ela liberou o segredo de justiça. Ela deu uma decisão de que não precisava mais manter o segredo e que para as pessoas entenderem o processo. Então eu posso fazer uma análise daquilo que eu vi inteiro, de ponta. De ponta a ponta, eu vi o processo até hoje. Até a última decisão que ela deu hoje à tarde. Tá. Então, sendo muito honesta, Vilela, depois você me cobra. Para mim, há uma grande chance de nem denúncia, nesse caso, ter. E se não tiver acusação e for tudo arquivado, fica a dúvida de quem vai reparar a reputação de todas essas pessoas. Pode ser que venha uma denúncia e as pessoas sejam absolvidas depois. Mas deixa eu falo contar... de bet, né? Posso contar como é que começa essa acusação? A não ser que a Carla queira contar, porque a Carla é boa de contar a história. Só posso contar o contexto das Conta bets? o contexto, boa. Para o pessoal poder entender também, porque isso daí, eu acho que depois a gente vai entrar nessa fala, que eu até queria dizer isso, porque essas prisões elas acabam sendo simbolismo de uma coisa que está acontecendo no Brasil, e aí você entra com a polícia, com o Ministério Público, com a Justiça, para criar uma espécie de resposta do Estado para o que está ocorrendo. Então a gente tem, a partir de 2018, a liberação das bets, que são as casas de aposta, certo? Vou só dar um contexto para a gente poder entrar na integration, histórico mesmo. E aí a gente começa a ter essas casas de apostas legalizadas, tá? Elas funcionando, não são apostas ilegais, são apostas com valor de cota fixa. Então, por exemplo, você aposta e você já sabe que você vai ganhar se você acertar. Então, vou apostar lá Corinthians contra Paysandu, eu tenho uma questão técnica, eu entendo que o Corinthians pode vencer o Paysandu, eu já sei o que vou ganhar. E aí você começa a ter essas casas de apostas e os jogos eletrônicos online, que é o famoso tigrinho, e isso começa a se desenrolar, se desenvolver, os influencers começam a fazer propaganda dessas casas de apostas e do tigrinho, e começa a haver um debate muito forte aqui no Brasil na questão da adicção e do jogo patológico, que tá no celular de muitas pessoas e tal. É muito mais fácil hoje em dia, né? Isso. Não precisa ter algum lugar, naquelas maquininhas que tinham em bares, máquinas que eram... Caça-níqueis. Caça-níqueis, Você apertava. E assim, começa a ter uma preocupação da população brasileira e até do Estado brasileiro com esses jogos. E os influencers passam a fazer propaganda desses jogos a torto direito, sem regulamentação, sem nada e tal. Em 2023 tem uma regulamentação também, tem uma nova lei, os caras colocam o Jabuti para liberar esse jogo do Tigrinho, para estar acontecendo, e chega no momento que os caras querem dar uma resposta para a sociedade. O Estado tem que dar uma resposta para a sociedade e tal. Aí prendem, e eu falo assim, né? Daí eu passo a palavra para vocês falarem da parte mais jurídica. Aí prende um cara da direita e um influencer da direita e um influencer da esquerda. Que é a Deolane do lado e o Gustavo Lima do outro. Putz, é mesmo. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso? Cara. Aí, Verdade. por favor, essa parte mais técnica aí. Vocês... A gente tem que. Eu acho que é importante, até pra gente fazer um contexto também, antes de entrar na integration, o que é essa questão da bet? Isso não tá. Não tem. Tá sendo votado um projeto de lei. As bets tentaram entrar no projeto de lei dos games. Lembra lá atrás? O game que a gente joga aí, Call of Duty, esses games. E o que acontece? E era, assim, uma jogada de mestre dessa galera. Só que o pessoal dos games, quando entendeu, se arvorou, foi pro Congresso, aquilo virou um caos. Por que é que eles queriam entrar na pele dos games? Porque o game, como Call of Duty e vários outros, né? Você tem lá o Minecraft, você tem todos. Você precisa fazer uma autoclassificação. É como audiovisual. Então você vai ter classificação para 18 anos, 16, 18, dependendo do que aquele game contenha dentro dele. E por que era muito interessante para as bets estarem ali dentro? Porque quando você vai olhar a bet, tem sexo? Não. Tem violência? Não. Não tem nada disso. Então, ela é livre. Até criança joga. Ela entrava ali dentro e ela entrava, né,
Olha que lindo, já entrava com classificação indicativa livre em tudo quanto é loja, sei lá, da Apple, do Google. E você imagina o estrago que isso não ia ser feito. Conseguiram, depois de muita guerra lá, derrubar ali, né, queda de braço. Tem até um podcast muito bom, que se não me engano, é o Código do Caos ou é um antes desse. Mas é do mesmo cara, é um jornalista também bastante sério. E ele vai falar sobre essas questões, ele vai explicar essa questão das bets já lá atrás, os caras tentando entrar nos games. O que acontece? Eles não conseguiram, ficaram do lado de fora, vai ter que ter uma lei para a bet. Até porque não é um game como de videogame. É outra coisa, é uma bet. O que a gente tem hoje? A gente tem uma regulamentação para bets esportivas. E para as pessoas entenderem de forma mais simples, é o seguinte: a bet esportiva, ela não é só uma programação, né? Uma programação de algoritmo. E de tecnologia. Ela tem aquilo que a gente chama da interferência humana. Ela depende de um resultado de um jogo. Então, o que acontece? Vai ter um jogo entre time A com time B, um vai ganhar, outro vai perder, ou vai empatar, entendeu? Mas assim, ela não domina o resultado. Esta modalidade é que está regulamentada no momento e pode ser comercializado. A gente sabe também que tem crimes, a gente já ouviu barbaridades, que aí o jogador... Mas é outro tipo de crime, que aí o jogador se vendeu, aí virou, caiu no... né? Corrupção. Não fez, tudo porque era armado para o outro ganhar. Uma coisa horrorosa, mas aí não tem nada a ver com a programação, com o código-fonte. A bet, como o jogo do tigrinho, sei lá, cobrinha, tudo isso é uma programação que é feita para você não ganhar. Qual é o maior problema? Esta programação não é auditável. Ou seja, se ela não é auditável, logo eu não posso, é um jogo de azar, eu não sei se você está ganhando, está perdendo, o que está acontecendo ali. Não é que nem uma máquina de cassino que tem, né? Ela tem ela é auditável. Então, sei lá, para cada 1000 jogadas, uma pessoa vai ganhar. Você tem uma roleta com 16 pontos de roleta e vai dar uma por 16. E ali não, ela é feita para você perder. E aí o que acontece? Isso entra espertamente, né, nessas empresas que estão vendendo as bets esportivas. Então, a gente tem a bet esportiva e eles começaram a vender essas outras bets que são ilegais. É ilegal. É ilegal. Você não pode. É que nem jogo do bicho. Não pode. Pode ter jogo do bicho? Não pode. Pode ter... Não pode. Você não pode jogar tigrinho. E o que acontece? Eles começaram a chamar influenciadores, essas pessoas que tinham um volume muito grande de seguidores. Para quê? Para fazer divulgação da bet. E a pessoa jogava, só que ela jogava com um demo. Aquele demo era preparado para mostrar que, olha como você ganha fácil. Né? A pessoa que fazia aquela demonstração sabia que estava usando um demo, que aquilo não era o jogo real. O segundo problema, essas pessoas aqui que estão... Você não vai lá, sei lá, usa meu código, pode ser, sei lá, Vilela 30. E você vai ganhar, sei lá, um bônus. A pessoa que está usando o código do Vilela, tudo que aquela pessoa perder, o Vilela vai ganhar também. Então ele ganha em cima da perda da outra pessoa. Ou seja, quanto mais ela perder, mais o Vilela está ganhando. Então, essas pessoas que estavam anunciando aqui uma fraude, e elas estavam se beneficiando desta fraude. Então, este aqui é um grande problema. O que acontece? Vários psicólogos, né, que trabalham com psicologia clínica explicam que o vício em jogo é pior que o vício em droga. Então, quando a gente para pensar o que está acontecendo com o nosso país hoje, quando chega a informação de que a cada R$5 do Bolsa Família, 1 vai para a bet,
Putz. Para o jogo do tigrinho, isso é gravíssimo. Quando você olha o índice que 25% das pessoas deixaram de comprar roupa, outras tantas deixaram de comprar remédio, não pagam suas contas, não compram produtos de higiene. E vou mais além. O que acontece? Sabe, você que tem um canal, você aqui, e mesmo os streamings perderam o público, porque você não... Seguinte, a pessoa tá jogando bet. Ou ela não consegue dividir a tela. O dia dela é igual, entende? 24 horas. A perda, ela é geral. Então, o que acontece? Logo, se aquela loja que vendia, e foi o Dia dos Pais foi um dos piores dos últimos anos, agora de 2024, e eles identificam que isso pode estar relacionado sim às bets, essas empresas também estão com pouco dinheiro. Logo, elas têm pouco dinheiro para investir na questão da publicidade. Todo mundo perde. Então, quando a gente entende que todo mundo está perdendo aqui, e para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro não fica aqui. Esse dinheiro está indo para fora. Então, este é um problema. A gente identificou um problema. Este problema tem ligação com a integration? Essa que é a questão. Essa operação começa... Tem uma figura que se chama Darwin e é um bicheiro. Ele está no jogo do bicho. E realmente a gente viu lá o inquérito, tem toda... Enfim, eles chegaram na loja do bicho do cara, com dinheiro que ele guardava em cofre e tudo mais. E ele tem um filho, que é o tal do Darwin Filho. Darwin Filho. Esse Darwin Filho é que tem ligação com essas empresas de bet. Ele é dono do Esporte da Sorte. Esporte da Sorte. Esporte da Sorte. Quando a gente vai parar para pensar no Esporte da Sorte, hoje é um dos maiores patrocinadores de futebol. O Tuti tá lá coçando a testa, a cabeça, porque eu e ele somos corintianos. Somos isso três, afeta, Somos três. Isso afeta diretamente... Não precisa. Não a coça nós na cabeça, e tá ao tudo bem. Memphis Depay. Fique tranquilo que está tudo bem por enquanto. O Memphis Depay foi contratado Por enquanto. E só não tá melhor ainda, eu acho que é muito por causa do o burburinho que foi patrocinador feito. iria pagar. E vai dar dinheiro, tem dinheiro. Entende? Então, assim, aí eles são os grandes patrocinadores. Eles são os grandes patrocinadores de contratos com TVs abertas, importantes. Então, assim, tem muita coisa em jogo ali. A questão é separar o que de fato é crime e o que não é crime. Quando a gente vai olhar, e esse inquérito policial tem mais de 4.700 páginas. 5.036 hoje. Já está com 5.036? Gente, mais de 5.000 páginas. É um inquérito gigante. Eu vou te falar, eu nunca vi inquérito... Assim, a gente lida com inquéritos muito grandes. O da Flor de Lis é um assim, que você bota até medo, mas tá mais... Mas crimes econômicos são normais, né? Porque a gente junta muito relatório de inteligência financeira. E aí o que acontece? Eles começaram a ver transações estranhas, de entrada e de saída de dinheiro nessas empresas, e aí tem empresas que fazem pagamentos, como a Paybrokers, e aí, enfim, tem um monte de gente, e eles vão conjecturando. O que acontece? Quando você vai lendo o inquérito, e por que é importante a gente ler? Porque assim, não, essa moça aqui, ela é advogada. Aí ela abriu uma empresa que é um escritório de advocacia, mas ela não tem nenhum caso. Mas isso te faz uma criminosa? Não. Você pode ser advogada e não ter caso nenhum. Aí ela abriu, mas a empresa dela entrou tanto de dinheiro, e aí... Então, eles vão começando a criar situações ali dentro, tá? Que, enfim... E vai misturando um pouco as coisas, né? O que de fato é lavagem de dinheiro, o que é tigrinho, o que são essas bets ilegais, o que são as bets regulamentadas. Porque, enfim, as regulamentadas, existe uma regulamentação. As bets esportivas estão regulamentadas. A questão é que estamos vivendo esse problema que é grave, e foi provocado pelo próprio Estado. Que tem, o Luciano vai explicar, tem uma brecha aí. O que eu entendo? Eu entendo que essas bets, elas tinham que ser proibidas, porque é uma questão de destruição as pessoas estão endividadas. Você vê uma pessoa que ganha 2 salários mínimos devendo mais de 600 mil reais. Aí você vê pessoas que estão, né, cometendo autoextermínio porque não tem dinheiro para pagar as dívidas que elas contraíram.
tem essa questão da adição, do vício, tem a falta de controle completo. Essas bets que não estão regulamentadas, elas não pagam imposto. E não adianta você falar, não, mas eu estou pagando. Mas você não pode pagar imposto de algo que é ilegal. É legal. Eu posso pagar imposto de jogo do bicho? Não, não posso. Eu posso pagar imposto de tráfico de drogas? Não posso. Porque é ilegal. Então, logo, eu também não posso pagar de bet. Eu posso pagar das bets esportivas. Essas sim. Então, assim, a gente tem um problema grave. Essas empresas deveriam estar sediadas no Brasil. Essas empresas não estão sediadas no Brasil. Elas estão sediadas, enfim, nos países... Paraísos fiscais. Exatamente. O dinheiro não fica aqui. Porque sabe o que é triste? Até o jogo do bicho, quando a pessoa vai lá, é uma aposta ilegal, mas o dinheiro pelo menos fica aqui dentro. É do, né? Vira carnaval. Vira carnaval. Isso aí. Exato. Mas o da Bet não fica. O da Bet vai embora. A gente não sabe para onde esse dinheiro está indo. Então eu entendo, hoje vendo o inquérito também, que isso deveria estar na competência da Polícia Federal. Porque é um crime muito complicado. Envolve ali muitos atores, muitas empresas que precisam explicar o que está acontecendo, muitos estados, ele é interestadual, é crime financeiro, mas aí começa a briga do roubacana, né? Que o Luciano conhece bem, né? Você vai roubar minha cana? Não, mas a cana é de quem? De Pernambuco, é de São Paulo, é da Paraíba, então ou é da Polícia Federal? De quem é esta competência? E quando a gente vai olhar tudo o que aconteceu até agora, o que ele falou, o Ministério Público até hoje não denunciou nenhuma dessas pessoas, todas que são pessoas que estão sendo investigadas. Ele está pedindo mais informação, mais esclarecimentos, para que ele possa formular uma denúncia. Ele vai formular essa denúncia ou não? Não sabemos. Eu acho que assim, a gente precisa olhar isso com muita cautela. Existe um perigo aqui. Isso é uma realidade. Mas este perigo é culpa destas pessoas. De quem é o real perigo? O perigo é de quem? É do Estado, que não está protegendo a sociedade? E assim, aí o Estado vai jogar para os outros uma questão que ele deveria estar olhando. Ele deveria estar se preocupando. Porque assim, é uma questão inclusive de saúde mental. Carla, eu até trouxe pra cá, porque os meus colegas profissionais da educação, eles até pediram, falando assim, você vai no Vilela lá, leva pra gente essa reclamação e esse pedido de ajuda, porque assim, os jogos eletrônicos online, igual principalmente o Tigrinho, ele caiu na mão da molecada do ensino fundamental e médio. Ah, é? E a molecada do ensino médio, ela tá inscrita num programa do governo federal chamado Pé de Meia. Como estava tendo muita evasão no ensino médio pós-pandemia, o governo federal ele instituiu um programa em que o aluno do ensino médio ele pode pegar R$200 por mês para manter ele na escola e depois, na hora que ele sai no final do terceiro ano, se ele for prestar Enem, ele tem mais R$1.000 e poucos que ele pode retirar para, enfim, começar a vida dele, pagar a inscrição, essas coisas. Os alunos estão sacando esses R$200 e estão queimando eles em Tigrinho. Já teve denúncias lá na minha região de agiota que foi na porta da escola bater em estudante, de estudante que está emprestando dinheiro para outro estudante, de reuniões que foi feita pedagógica em que o aluno chega e fala assim, mas meu pai e minha mãe jogam isso aí o dia inteiro também. Meu Deus. Entende que o futuro do nosso país, que são os estudantes, eles estão completamente viciados nesse jogo patológico. Então os profissionais da educação me procuraram lá na região e falaram, onde você for, se você puder falar sobre isso, a gente está extremamente preocupado, porque simplesmente você coloca no celular que é a extensão do seu cérebro e aí você joga aquilo então eu tenho uma notícia pior para te dar, uma má notícia. A opção do governo brasileiro desde o ano passado é pela legalização para pegar a fatia dele de todos esses jogos, tanto das apostas esportivas quanto também de qualquer jogo virtual online. Nós temos duas leis que já tratam disso. A lei do ano passado, que é a lei que foi publicada em 22 de dezembro do ano passado. No fim de dezembro. No fim de dezembro do ano passado, é uma lei que trata especificamente sobre isso, né? Sobre a regulamentação dessas apostas, e foi incluído ali o jogo virtual online, que precisará sim ainda passar por uma outra regulamentação, mas já está previsto na nossa legislação.